Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje então nós vamos ler Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz assim: Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais, sobre sabedoria, além do que nós já aprendemos lá no livro de Provérbios. Então, a gente vê que a sabedoria, a gente pode dizer que ela é o selo que nos faz acertar, a dar os próximos passos para fazer as coisas certas. A palavra diz aqui: Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade para aquelas pessoas que nele têm o seu prazer, ou seja, aqueles que agradam ao Senhor. Quem é que agrada a Deus, Quem tem sabedoria, tem conhecimento, tem felicidade. E quem agrada a Deus, gente, é aquele que tem temor, é aquele que guarda os seus mandamentos, que faz o que ele nos manda, é aquele que tem fé sem duvidar, tem um coração puro. A palavra diz que Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. E só tem isso quem é uma pessoa sábia, tem um coração instruído e uma boca instruída. E a pessoa que tem a sabedoria do alto, a sabedoria, ela é um presente de Deus para nós. E aqui eu quero ler também com você, eu quero ler aqui deixei marcadinho aqui, Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, diz assim: Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. O que significa um abrigo? Quando que você vai para um abrigo? Para se proteger de algo. A sabedoria, ela nos dá vida. Ela faz com que nós venhamos nos abrigar aonde? Na sombra do Onipotente. A palavra diz o quê? A sombra do Onipotente descansará. Aquela pessoa que tem a sabedoria, que busca a sabedoria de Deus, ela é um presente, ela é uma dádiva dada pelo Senhor, porque a sabedoria é dele. A palavra diz em Tiago: aquele que não tem, peça que o Senhor dá, sem lançar na sua face. Deus, ele vai se agradar em lhe dar a sabedoria se você pedir a do alto. Quando Paulo disse que nós devemos olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, almejar, querer as coisas do alto, ele estava falando sobre o quê? Sobre sabedoria. Quem é sábio vai querer o quê? Vai querer olhar para o alto, como Paulo disse, pensar naquilo que é bom, naquilo que tem algum louvor, naquilo que é amável, somente em coisas boas. É só isso que vem de Deus, coisas boas. Deus não pensa nada de ruim ao nosso respeito. Ele pensa, ele sonha e ele projeta o melhor para mim e para você. Ele faz planos para mim e para você. Quem tem sabedoria vive o seu propósito. Quantas pessoas que por falta de sabedoria ainda não entenderam qual é o propósito de Deus para suas vidas? E quantas pessoas, a palavra diz que por falta de sabedoria,
muitas pessoas, gente, hoje, elas estão frustradas. Por quê? Porque elas não têm a sabedoria, elas não conseguem ficar longe de ofensas. O coração vive ofendido, mas esse é assunto para o outro devocional, que Deus já me deu uma palavra sobre a ofensa, que eu vou trazer aqui também. E não tem como ter sabedoria sem ser espiritualizado, não ser grato. Se a pessoa não é espiritualizada, não tem como ela ter sabedoria, porque só tem sabedoria quem tem comunicação, conexão, intimidade com Deus. Este vai adquirir a sabedoria. Salomão, eu já falei aqui, quando ele fez aquele holocausto enorme para Deus, aquela oferta, aquele sacrifício para o Senhor, Deus chamou ele e disse: o que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria para governar e para poder julgar as causas do teu povo, Senhor, porque o teu povo é muito numeroso. Ou seja, ele não queria errar, ele não queria ser injusto, mas ele queria ser correto, para que não viesse desagradar ao Senhor, se ele tomasse alguma decisão errada, se ele julgasse alguma causa errada. E Deus disse para ele: visto que me pedisse sabedoria e não me pediu honra, riquezas e vitória sobre os teus inimigos, isto tudo eu te acrescentarei. Sabe por quê? Porque ele pediu algo que Deus se agradou em dar. Ele pediu o quê? Uma dádiva, um presente Deus deu. A sabedoria, gente, é uma dádiva, é um presente que nós recebemos do alto. Porque Deus, ele é supremo em sabedoria em abundância. Então é com ele que nós devemos aprender a ser sábios, para que a gente possa, ter conhecimento e felicidade. Nós só vamos ter conhecimento e felicidade quando nós tivermos sabedoria primeiro. Sabedoria, conhecimento e felicidade. Se isso está faltando na sua vida, a felicidade e o conhecimento, é porque está faltando sabedoria. Então peça para Deus e ele vai te dar. Aprenda, lembra do outro devocional? Aprenda a pedir. Diga: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu necessito ser uma mulher sábia, ser um homem sábio, ser aquela mulher sábia que edifica sua casa, a tola derruba com as próprias mãos, ou seja, com as próprias palavras, com as suas atitudes erradas, com as suas atitudes incertas. Quando fala tolices, quando fala aquilo que vem à boca. Agora a mulher sábia, não. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela abençoa, ela cuida das palavras que saem da sua boca, ela sabe falar no momento certo, ela sabe se portar, ela sabe ter a atitude correta, porque ela é sábia, porque ela tem sabedoria, ela é feliz e ela tem conhecimento. Ela conhece as pessoas de dentro da casa dela. Nós conhecemos como são os nossos filhos, como são os nossos cônjuges, como são os nossos sogros, como são os cunhados, cunhadas. Nós conhecemos, nós sabemos como são cada uma das pessoas. E assim, nós precisamos ter sabedoria para conversar com cada uma delas, conhecendo as suas diferenças. Eu sempre oro e peço para Deus: Senhor, me dá sabedoria de serva, de mãe, de filha, de nora, de esposa. Me dá sabedoria, Pai, porque eu quero ser uma mulher sábia, que saiba edificar e não destruir.
Então peça sabedoria e Deus vai te dar sabedoria para lidar com a tua sogra, com o teu sogro, com os teus cunhados, cunhadas, com os teus sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, enfim. Nós precisamos buscar esta sabedoria, ver, conhecer, entender as diferenças, como essa pessoa pensa, de que forma ela procede, para que eu possa auxiliá-la. Um exemplo simples. Esses dias lá na igreja de crianças da escola, eu estava dando aula no maternal, e daí havia um menino lá, né? Ele tem autismo também, mas ele é muito inteligente. E eu dei um trabalhinho sobre Neemias, a construção das muralhas de Jerusalém. E depois que eles pintaram um trabalho, eles ouviram a palavra, eles pintaram, aí eu peguei um Lego e dei para eles, era um pacotão enorme, eu disse, agora cada um vai fazer uma muralha. E todo mundo, né, ficou naquela alegria, e um queria fazer mais bonito que o outro, enfim. E ele disse, professora, eu não tenho paciência para fazer isso aqui. Eu disse, espera um pouquinho que a prof vai te ajudar. Aí eu sentei ao lado dele e fiquei ali auxiliando ele. A dificuldade dele era em fazer aquela dobrinha. Aí eu expliquei para ele, você tem que encaixar esta pecinha e conforme é o comprimento que você quer aqui, você coloca 1, 2 ou 3 pecinhas, depois você dobra para cá e vem para cá. Ele fez assim. Aí depois, e ele ficou intertido ali o tempo todo, os outros terminaram, foram brincar e ele não quis saber de brincar, ele ficou ali o tempo todo montando os muros. Depois, conversando com a mãe dele, ela disse assim, nossa, depois que você trabalhou com ele lá na igreja de crianças, ele pede para jogar os jogos em casa. Por quê? Não é para me exaltar, o Espírito Santo me trouxe sua memória para vocês terem um entendimento do que é a sabedoria. A sabedoria para ensinar ele. A paciência para ensinar ele. E aquilo desencadeou nele, ele viu que não era tão difícil como ele imaginava. Que hoje ele pede para jogar os jogos em casa. Às vezes é só um detalhe. Está faltando o quê? Sabedoria. Às vezes para a gente ensinar os nossos filhos com o dever de casa. Não é fácil, porque hoje tudo mudou. Não é como no nosso tempo. Hoje o ensino está completamente diferente. No nosso tempo era uma forma de aprendizado, mas as coisas vão evoluindo, as crianças estão evoluídas, tudo muda. E nós precisamos evoluir juntos para não ficarmos para trás. Então isso é buscar sabedoria, é orar, gente. Pai, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá mansidão, direção para ajudar a fazer os trabalhos da escola, para dar um bom conselho, para falar uma palavra certa na hora certa. Isso é ter sabedoria, é a sabedoria que vem do alto. A inteligência aqui terrena, ela é diabólica e maligna muitas vezes, a inteligência do homem. Mas a sabedoria do alto, ela edifica, ela dá felicidade e conhecimento. Quando nós adquirimos a sabedoria, automaticamente nós adquirimos o conhecimento das coisas. Aprendemos a ter a paciência, aprendemos a ter mansidão, a ter domínio próprio. O fruto do Espírito se desenvolve por completo quando nós temos um coração sábio, um coração instruído e disposto a buscar, a aprender, a querer conhecer. Por que a palavra diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Porque Deus tem tanto para nos ensinar. Todos os dias eu aprendo algo. Sempre que eu escuto uma palavra, sempre que eu vou estudar para fazer o devocional, o Espírito Santo me dá uma palavra, me dá um novo entendimento, um novo aprendizado.
Por quê? Porque nós precisamos aprender com o Senhor, buscar no Senhor, na palavra, gente. É aqui na palavra de Deus que tem toda a instrução, que tem toda a direção para que nós venhamos nos tornar pais sábios, filhos sábios, genros e noras sábios. É na palavra, guardando preceitos, guardando princípios, mandamentos, seguindo a direção do alto. E sem sermos espiritualizados, gente, nós não temos como ter sabedoria. Nós precisamos ter a capacidade de sermos gratos e de perdoar. O sábio, ele perdoa, porque ele entende que ele não quer ficar amarrado, preso numa pessoa como uma bola de ferro. Sabe aqueles presos que a gente vê nos filmes e nos desenhos, com aquela argola presa na perna e uma bola de ferro desse tamanho? Pois assim é a pessoa que fica sem perdoar o outro. O outro está sempre preso com ele, é aquela bola que ele vai puxando, vai levando, dorme com ele, acorda com ele, vai para o trabalho com ele, tudo. Vai viajar com ele, volta com ele. Porque ele está preso naquela ofensa, está preso e não consegue liberar perdão. Não consegue ter sabedoria, nem conhecimento e nem inteligência. Então nós precisamos entender. O sábio, ele sabe que ele precisa perdoar para que ele viva uma vida plena, para que ele viva o sobrenatural de Deus. Ele precisa ter liberado perdão para aqueles que ofenderam, traumatizaram, para aqueles que mentiram, para aqueles que o feriram. Liberar perdão como Jesus veio nos ensinar. Jesus passou por tanta humilhação, passou por traumas, Jesus passou por tanta coisa e ele nos perdoou. Mesmo lá na cruz, alguns abençoadinhos dizendo para ele: se tu é o filho de Deus, sai daí. E Jesus dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Ensoparam uma esponja, que era um isopo, com vinagre, e colocaram lá para Jesus beber. Jesus foi cuspido, Jesus foi pisado, ele foi moído, ele foi transpassado e ele nos perdoou. Agora, uma ofensa, uma palavra, a pessoa não consegue perdoar. Ela consegue fazer o que o diabo quer, guardar mágoa. Fica aqui, ó, amargurada, ressentida, exalando veneno. É isso que Satanás quer. Essa é a estratégia do inferno: matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Ele não quer que você seja uma pessoa sábia, que tenha conhecimento e que tenha felicidade. Porque a pessoa que é sábia, ela é feliz. Ela não vive presa no passado. Ela não vive presa em mágoa. Ela não vive presa em amargura. Ela é feliz. E só é feliz quem encontra essa sabedoria do alto. Só é feliz. Eu quero ler agora com você aqui, também aqui continuando em Eclesiastes 7, aqui no versículo 29, diz assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Olha o que diz aqui. Deus criou o ser humano para ser justo, correto, íntegro. E o que ele fez? Ele se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. E quem é que é astuto? O diabo. Quem é que ilude? O diabo. Com falsas promessas, com mentiras. Quem é que envolve as pessoas com astúcias, gente? Na mágoa, no ressentimento, no ódio? Satanás. E olha o que diz aqui no capítulo 8, no versículo 1. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo,
faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Olha o que diz aqui, 2 perguntinhas. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo. É ou não é? E faz a sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Quando a pessoa sabe interpretar os acontecimentos, quando ela é sábia, ela sabe interpretar quando é uma investida do diabo, ela diz, opa, peraí, isso aqui não vai entrar aqui não. Aqui não, Satanás. Tu não vai poluir a fonte. Por que a palavra diz que em todo tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida? O diabo vai fazer de tudo para que você suje a tua fonte. Começa aqui. Então, quando você sabe interpretar os acontecimentos, quando você consegue interpretar e ver que é uma ação demoníaca por trás do que está acontecendo, para te ferir, para te ofender, para te magoar, você consegue se preservar. Você consegue tirar aquele semblante de preocupação, aquela ruguinha na testa, e a sua face volta a brilhar, porque você compreende que aquilo era uma investida de Satanás. Aquilo não era de Deus. Aí a sua face brilha, aquela ruguinha sai, aquele rosto carrancudo sai, desaparece, quando a pessoa tem sabedoria e sabe interpretar o que está acontecendo. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria. E aqui, gente, em Provérbios 8, no versículo 11 e 12, diz assim: porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e falar o perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Olha o que diz a palavra aqui, gente. Eu li Provérbios 8, do 11 ao 14. Que, porquanto a sabedoria, ela é melhor do que as joias mais caras e mais finas. Rubis, dependendo da tua tradução, que é uma joia caríssima, rara. Assim é a sabedoria. Tudo que nós podemos ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Por isso que Salomão foi sábio no que ele pediu. Ele pediu sabedoria e Deus disse, porque não me pediu riqueza, honra e vitória sobre os teus inimigos, tudo isso eu te acrescentarei. Salomão teve paz, no reinado dele não teve guerra, ele teve paz, porque é isso que a sabedoria trouxe para ele. Ele teve felicidade, ele teve conhecimento, ele teve a felicidade de governar sobre o povo de Deus e ser justo, correto quando ele foi administrar algo que foi levado até ele. Quando aquelas 2 mulheres levaram um bebê e uma disse, é meu, a outra, é meu. O que Salomão fez? Uma havia se virado, a criança estava dormindo com ela e ela deitou em cima da criança, a criança morreu. Ela foi lá, pegou o bebê da outra que estava vivo, né? E disse que era dela, trocou, mas a outra percebeu que não era o filho dela. E levaram a causa a Salomão. O que Salomão fez na sua infinita sabedoria? Ele disse para o guarda, me dá a espada aqui. Parte no meio a criança e dá um pedaço para cada uma, a metade para cada uma. A mãe disse, não, Senhor, pode deixar ele com ela. O que Salomão disse? Pode entregar para ela, porque ela é a verdadeira mãe. Porque somente a verdadeira mãe ia abrir mão do seu filho para ter ele vivo e deixasse viver, nem que fosse com a outra. Olha a sabedoria dele.
E daí a outra estava ali. É isso aí, corta no meio, porque não era o filho dela, o dela ela já tinha morrido. Mas a outra, ela foi capaz de abrir mão do seu filho para que ele vivesse. De criar o seu filho para que ficasse então com a outra. Aí Salomão disse, pode entregar para ela porque essa é a verdadeira mãe. Porque ela abriu mão de viver, de ficar com o seu filho para entregar para outra, para preservar a vida dele. Olha a sabedoria dele, gente. E a palavra diz aqui, eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Tudo isso habita na sabedoria. Nós devemos buscar isso, buscar ela todos os dias, dizer, Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, me torna uma mulher sábia, me torna um homem sábio. E me faça sentar com os sábios. Coloca as pessoas certas. A sabedoria, ela faz com que você esteja no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. As pessoas certas estão sentadas à tua mesa. Você tem os amigos certos. As pessoas corretas estão ao teu redor. Quando você é sábio. Quando você é sábio. E nada se compara a ela, tudo está nela, gente. A prudência, e ela perdoa, ela não tem prazo de validade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E maturidade você tira, devemos entregar a Deus o que deve ser tirado das nossas vidas com sabedoria. Deus nos ajuda através da sabedoria a escolher os amigos certos, tomar decisões certas. É com a sabedoria que nós colocamos aquilo que precisa ser removido da nossa vida. Quando nós nos tornamos pessoas sábias, nós identificamos o que está errado na nossa vida e colocamos diante de Deus, Senhor, tira isso de mim. Me aperfeiçoa, me molda, eu não quero ser desse jeito. A gente identifica isso na nossa vida. Deus, ela nos tira dos lugares em que nós não devemos estar. É só com a sabedoria que nós vamos identificar as coisas certas, tudo aquilo que é correto, aquilo que é bom para estar junto conosco. A sabedoria, gente, a sabedoria vem de Deus. E ela é o princípio da sabedoria, temer a Deus, obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos, obedecer os princípios, os valores. É isso, é o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. A pessoa que é sábia, que age prudentemente, ela teme a Deus, ela guarda a sua palavra, ela guarda os princípios, ela guarda os mandamentos e ela faz tudo que está de acordo com a vontade de Deus e ela vive o propósito de Deus, a pessoa que é sábia. Então, tem tanto assunto para falar aqui, né? Mas eu creio que a palavra mesmo diz que não é no muito falar e que o Espírito Santo vai falar muito mais ao teu coração e que a partir de hoje você almeje ser este homem sábio, esta mulher sábia, prudente, que vai edificar o teu lar. E isto serve para o homem e serve para a mulher, gente. A construção do nosso lar é para o homem e para a mulher. O homem também não pode ser tolo. O homem tem que ter sabedoria. A mulher tem que ter sabedoria para que o lar seja edificado, para que o lar seja fortalecido, para que os filhos sejam criados prudentemente, para que eles sejam preservados da mágoa, para que eles sejam preservados da ofensa, para que eles aprendam desde pequenos o que é perdoar, o que é ser prudente, o que é ter conhecimento, o que é ter felicidade, o que é viver em paz. Por isso que Jesus disse, a verdadeira paz eu vos dou. Porque a verdadeira paz só tem quem encontra a sabedoria, o conhecimento e a felicidade que só Deus tem para nos dar. Então guarda esta palavra no teu coração, medita nela, reflita, leia, releia e Deus vai falar muito mais ao teu coração. Eu vou deixar os versículos ali na descrição do devocional para que você possa ler depois, você possa voltar lá para que você possa meditar
e que Deus fale muito mais ao teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, sábias, prudentes, sensatas, que elas sejam, Pai, pessoas que tenham conhecimento, que tenham felicidade e que elas venham alcançar tudo isso através da sabedoria, que é um presente, uma dádiva do Senhor para cada um de nós, para aquele que busca, para aquele que pede recebe o que busca, encontra o que bate, a porta se abre, Pai. E nós queremos a sabedoria quando nós pedirmos, o conhecimento. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, no nome de Jesus.